Pronto, professor, já estamos cruzados com o YouTube, tá bom? Tenha uma ótima aula. Obrigado, Victor. Muito bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui para o nosso encontro. Prática no atendimento com casais e família, tá? Na verdade, a nossa abordagem hoje, ela é uma abordagem dinâmica. Eu quero trazer para vocês algumas possibilidades em se tratando da abordagem com casais. E nós temos vivido no tempo presente um tempo de fragilização das relações, dos relacionamentos, do casal e, consequentemente, da família. E se você me pergunta, professor, o que pode ser tido como a causa principal dessa fragilização? Na verdade, temos múltiplas causas, tá? Desde a escassez, a falta de um diálogo franco e aberto entre o casal, que não acontece da noite para o dia, é um processo sistêmico. Nós temos hoje uma carga de trabalho excessivíssima que pesa sobre os ombros do homem, bem como sobre os ombros da mulher, que está lá fora para ajudar nas despesas, na manutenção dessa casa, desse casal, desse casamento, dessa família. E nós temos N outros fatores, como, por exemplo, ciúme doentio, um sentimento de possessividade tóxico, decorrente talvez do ciúme, oriundo muitas vezes de traumas vivenciados em relacionamentos anteriores, como a traição, por exemplo, ou não necessariamente. Temos situações em que a pessoa vem de relacionamentos anteriores, que não foi vítima de uma traição, mas tem essa desconfiança, essa insegurança, essa apreensão e esse ciúme doentio, com medo de que alguma coisa possa acontecer, e muitas vezes esse ciúme, que não está relacionado a uma experiência anterior de traição, pode estar lá na adolescência, lá na infância, ou mesmo em uma idade intrauterina, é involuntário. Está, eu diria, ligado a questões do inconsciente, tá? Dito isso, a nossa aula já começou, ok? Bom, na atualidade, qual seria a real necessidade de se procurar por ajuda terapêutica, tá? No que concerne, no que compete, no que diz respeito às questões do casal, do relacionamento e, consequentemente, da família. Será que é necessário buscar por ajuda profissional especializada? Será que se faz necessário, né, a intervenção de um profissional tecnicamente habilitado, eticamente comprometido? Ou será que não, que o casal, por si só, ele tem plenas condições de resolver seus problemas, de gerir, de administrar suas crises? Né? O que vocês pensam sobre? Quando a gente fala de intervenção de auxílio terapêutico, a gente observa que muitos têm um certo receio, né, uma ressalva em relação a isso, porque se sentem fragilizados, ainda mais fragilizados, por terem que se abrir com uma pessoa que é estranha e que vai agora tomar ciência, tomar conhecimento dos problemas, das dificuldades, das necessidades desse casal. Para você que está comigo aqui na aula, ao vivo pelo Zoom, pela sincronização do YouTube, e gostaria de dar a sua opinião, a sua participação, é só levantar a mão que eu abro o microfone para você. O que você pensa sobre? A psicologia tem 2 séculos, 200 anos. Como as famílias anteriores à psicologia, os casais anteriores à psicologia, resolviam seus problemas, suas crises, suas dificuldades? Boa noite, Luciana. Lúcia Helena, desculpa, li errado aqui. Seja bem-vinda. O que vocês acham? Será que, de fato, é necessário, muitas vezes, a ajuda de um profissional, de uma profissional, para que esse casal possa resolver os seus problemas, resolver os seus conflitos? Será que existe uma necessidade real ou não? É só dar tempo ao tempo, esperar, no dia seguinte tudo se resolve, na semana seguinte tudo se resolve, no mês seguinte o melhor remédio é o tempo.
Alguém aí tem uma opinião formada e gostaria de participar? Vocês acham que, de fato, na atualidade, na atual conjuntura social, dessa pós-modernidade, existe espaço para uma ajuda terapêutica, para auxiliar esse casal e para auxiliar essa família? Fernando Torres, eu vou abrir aqui para você. Fernanda Torres, desculpa. O professor está com problema para enxergar. Fernanda, verifique se o teu microfone abriu, por favor. Abriu, obrigada. Boa noite a Imagina. todos. Boa noite, Boa noite. professor. Boa Eu noite, Fernanda. acredito que antigamente era muito mais difícil o acesso a um profissional, né? Então as coisas se resolviam ou com o tempo ou através de muita briga. A mulher ela era muito mais paciente, ela tinha ali muito mais um jogo de cintura maior para resolver a situação. Hoje, com tanto avanço, modernidade, profissionais formados. É claro que é importante ter a ajuda de um profissional, mas nem todos os casais estão dispostos a isso, né? Nem tanto, às vezes o homem não quer, às vezes a mulher não quer, ainda há esse preconceito e forma-se uma barreira. Então acaba se tornando muitas vezes uma intransigência, até para aceitar esse tipo de ajuda. Ou muitas vezes do homem também, vem o tal do machismo, né? Não quero, isso daí não é para Uhum. mim, ou isso aí é loucura. E aí eu falo também até por experiência de causa, passei por um divórcio recente, onde só eu tinha que procurar ajuda e o outro lado não. Então, existe ainda muito disso, né, nas famílias. Uhum. E até pelos atendimentos que eu tenho também pastoral, a gente vai escutando histórias, né, ligam para desabafar, para conversar, e existe isso ainda dentro dos lares, né, de não Uhum. querer, eu tenho um certo medo e não conseguem expressar ou colocar para fora e buscar a ajuda da maneira correta. Perfeito. Maravilha, Fernanda. Muito obrigado por dividir conosco aqui, inclusive, a sua experiência. Concordo, faço minhas as suas palavras. A gente precisa trabalhar muito essa questão cultural, esses tabus, esses mitos que ainda existem, principalmente por parte do público masculino, que vê na busca por auxílio, por ajuda, eu diria uma espécie de atentado à sua masculinidade, à sua virilidade, à sua capacidade nata para resolver os próprios problemas, e nem sempre é assim. A gente sabe que, muitas vezes, uma ajuda profissional, uma ajuda especializada é muito bem-vinda, porque ela tem, além de um olhar clínico, não tendencioso, né, não partidário, ela tem a possibilidade de enxergar o que nós não estamos ali no olho do furacão enxergando, percebendo e nos apontar um possível caminho para encontrar uma solução para o problema. Maravilha, muito obrigado pela participação, Fernanda. Mais alguém gostaria de participar com a gente? Trazer seu comentário, trazer sua experiência, dá tempo, tranquilo. Nós estamos já em aula, né? A aula já começou, está em curso. Mas mais alguém, o que você pensa sobre a busca, a procura por uma ajuda técnica, por uma ajuda profissional especializada em questões que são pertinentes ao casal e à família? Como eu disse, outrora, as famílias de outrora, das gerações anteriores, não dispunham de todo esse aparato técnico, psicoterapêutico, do qual nós dispomos na atualidade. Tá? Como resolviam seus problemas? Porque vemos, né, hoje, relacionamentos, né, que não têm longevidade. Eu conheço casais, né, de gerações anteriores que estão há 50, 55 anos juntos. Na atualidade, vemos muitas vezes relacionamentos que são, eu diria, de muito curta duração. Juliana, deixa eu verificar aqui. Verifica se eu abrir teu microfone, por favor, Ju. Abriu aí, Juliana? Olá, boa noite. Boa noite, Juliana. Fica à vontade, Ju. Ah, verifica de novo, Juliana, acho que fechou. Verifica se abriu de novo, por favor.
Abriu? Agora sim, Juliana. Ah, tá. Vamos lá. Eu vim, né, de um relacionamento, um divórcio de 19 anos, separação, e casei novamente, né? Sim. E trouxe, assim, várias situações, né, que tinha dois filhos, né, do relacionamento anterior. E quando eu comecei a estudar, né, a fazer o curso da FATEB, para mim foi libertador. E Entendi. até essa semana mesmo, eu tenho duas, três pessoas já é, com problemas de relacionamentos, né? Uhum. Que tá vivendo, veio de outro relacionamento também e agora tá entrando em outro e tá com medo, né? Então, tipo assim, para mim hoje, até no meu relacionamento atual, Juliana, antes de começar a FATEB, e agora eu sou outra pessoa, graças a Deus, né? Uhum. E descobri através do estudo, do conhecimento, né? Meu propósito, né? Meu propósito. Então, eu falo, a terapia em si, ela é fundamental dentro de um relacionamento. É claro que, igual a nossa Ótimo. colega falou, antecipou, claro que não depende só de um, né? Depende dos dois, mas eu falo por mim. Para mim está sendo algo assim extraordinário. Não tem, me faltam palavras para dizer como é libertador você passar a ter conhecimento e para mim hoje eu tenho sido assim, para mim viver tenho conquistado coisas que durante anos não conseguia, e através do estudo e do conhecimento do ano passado para cá, assim, eu tenho ficado surpreendida através do conhecimento. Então, para a gente é libertador, e que eu tenho vivido no meu atual casamento agora, tem sido a cada dia que eu estou me libertando, né? Então, eu vivi em Ótimo. função do outro. Então, eu achava que eu conseguia mudar o outro, eu tinha que fazer o outro mudar. Hoje, não. Hoje, a decisão está nas minhas mãos, né? Agora, se o outro não quiser mudar, não tem como, né? Eu mudar. Então, é isso que eu queria dizer, que é libertador. Ótimo. Perfeito, Ju. Obrigado pela sua participação, tá? Muito válida. E é o que você colocou. Na verdade, em qualquer processo de intervenção psicoterapêutica, seja para o casal, seja para a família, eu disse isso para uma turma minutos atrás, que está se formando agora como terapeuta de casais, e a aula de hoje foi terapia de gerenciamento de crise. Estamos vendo algumas temáticas como, por exemplo, o ciúme doentio, traição e etc. E o que eu coloquei é, o terapeuta, em alguns momentos, ele se coloca na condição de um agente de facilitação para a tomada de decisões. Em outros, ele se coloca na posição e na condição de um agente de problematização, porque ele não emite juízo de valor, ele não é crivo de aferição do que está certo e do que está errado, mas ele é aquele que provoca uma tomada de consciência. Ele é aquele que pontua, ele é aquele que muitas vezes conflita, que chama para uma realidade, para um posicionamento, mas sempre deixando claro o papel de um e de outro na relação. Nós estamos frente a uma situação de negligência de um e de outro, isso tem que ser pontuado, isso tem que ser dito. E até me foi dividido, eu vou trazer essa experiência aqui para vocês, me foi dito que uma colega profissional, já atuante, né, trabalhando com um casal em crise, teria, na intervenção, se dirigido à mulher, né, e dito que ela era muito possessiva e que não deveria ser assim. Então, basicamente, essa observação infeliz, para dizer o mínimo, naquele momento, acabou validando o posicionamento e a atitude dele, e essa relação terminou ali naquela sessão, se divorciaram, enfim. E é claro que depois isso foi computado na conta da colega profissional. Então, mesmo para orientar, mesmo para dirigir ou para direcionar, tem que se ter muito cuidado, porque um casal em crise, uma relação que está fragilizada, né, muitas vezes um e outro estão buscando validar seus posicionamentos. E talvez eles estão vindo para a terapia com essa busca ativa, querendo provar que ele é que está certo, ou que ele é que está certo, porque comumente os dois estão certos. Não sei se vocês sabem disso, comumente os dois estão certos, ninguém está errado, a gente só não sabe por que chegou nesse nível de crise. Não é uma crítica, é uma observação, tá? Por N razões, um relacionamento pode acabar, um casamento pode acabar.
Só quer dizer que tem culpa dos dois lados? Muitas vezes existem omissões dos dois lados. Mas espera aí, eu fiz tudo o que podia, ele que não fez, ou ela que não fez. Tudo bem, eu não estou dizendo que você não fez. O que a gente observa é que não acaba num abrir e fechar de olhos. Não acaba do dia para a noite. É um processo sistêmico que vai. Eu fiz uma comparação, grosso modo, é como uma avalanche, muitas vezes, que começa tímida, pequena, aparentemente inexpressiva lá no cume da montanha. Mas à medida em que ela vai descendo, ela vai ganhando volume, vai ganhando proporção e vai arrasando e destruindo tudo que encontra pela frente. O problema no casamento, no relacionamento, é assim. São pequenos parasitas que vão sugando, que vão asfixiando, que muitas vezes passam desapercebidos. E quando a gente toma consciência, né, ou se dá por conta, porque comumente o que se faz, com muita frequência e até cultural, é colocar na conta do tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo, então vamos aguardar, porque amanhã a coisa por si só, sozinha, se resolve. Não, 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 semana que vem. Não, mês que vem. Quem sabe na década que vem? Né? E essa procrastinação, esse postergar, esse adiar de uma conversa franca e aberta, de um chamamento do outro, né, para uma realidade, essa omissão, muitas vezes, até porque há um certo temor, um certo receio em relação à atitude do outro, quando eu pontuar isso. Né? Então, essa fragilização que culmina num divórcio, numa ruptura definitiva, ela é a consequência final, é o ápice, é o clímax de todo um processo que começou muitas vezes lá atrás. Tá? A nossa aula já está em curso, mas alguém gostaria de nos dar seu posicionamento, trazer seu comentário para a gente seguir a partir desse ponto? Estamos falando sobre a necessidade real de, na atualidade, se procurar, se buscar por ajuda profissional especializada para tratar, para trabalhar as questões do casal e, consequentemente, da família, né? A prática terapêutica em relação a essas temáticas, que dizem respeito a finanças do casal. Né? Eu vou dividir com vocês uma experiência de foro pessoal, porque eu estou indo para 27 anos com a minha esposa. Né? Quando nós nos casamos, eu tinha 18 e ela 16, dois meninos. E a gente não tinha instrução financeira nenhuma, passamos muita dificuldade financeira no início. Tá? Então, uma má gestão, uma má administração, né, algo na esfera financeira pode desencadear uma crise, desencadeia e muitas vezes responde hoje, infelizmente, por 52% dos divórcios. Né? O dinheiro está envolvido, a má gestão financeira. Nós temos a falta de diálogo, traição, vícios, e diga-se de passagem, inclua-se aqui a pornografia, por exemplo. Então, são N coisas que podem desencadear uma crise, trazer toda uma problemática, tá? E quanto mais cedo, né, quanto mais precoce for a busca, procura por ajuda, for a intervenção, maior a possibilidade de resultado positivo, de se lograr êxito, tá? Independentemente do que aconteça, isso sempre se fará refletir na cama, e como eu dizia para a turma anterior, muitas vezes a sexualidade do casal é muito pouco abordada, ou é tratada com descaso, com desdém, ou muitas vezes são N dúvidas, né? Mitos e tabus que não são tratados, que não são trabalhados, que não são abordados e que vão acabar desencadeando uma crise, tá? Então, pode ser que a falta de sexo no casamento, no relacionamento, esteja por trás também dessa problemática, e isso precisa ser abordado pelo profissional. Fernanda, verifica se o teu microfone abriu. Abriu, professor, obrigada. Queria Imagina. também abordar, mediante essa sua fala, que não só esses itens, né, que acaba Uhum. contribuindo, mas às vezes um dos dois pode ter alguma ordem patológica ali, alguma doença Sim. mesmo, né? E Uhum. que, por não saber, por não conhecer essas crises dentro do casamento existem, e aí não há Sim. tratamento e só piora a situação. Então, às vezes, não é nem a parte financeira, não é nem o diálogo, são coisas que já são trazidas lá de trás, né? São doenças mesmo Sim. que precisam de um acompanhamento, precisa de medicação, precisa de uma terapia, e às vezes não tem. Uhum. E quantos casais não sofrem com isso, né? Com essa falta de informação, essa falta de Uhum. conhecimento, e muitos casamentos são afundados por isso também. Claro, Fernanda.
Assertivíssima, mais uma vez, sua observação e seu posicionamento. Nós podemos ter presentes fatores que são clínicos, que são genéticos, que são tanto psicopatológicos ou biopsicofisiológicos, que precisam, que demandam um tratamento, muitas vezes por uma intervenção medicamentosa ou psicofarmacológica, né? Mas estar aberto, e muitas vezes o profissional que vai intervir, num primeiro momento, ele é meramente, tão somente, um ouvinte ativo. Sim, Ju, claro que sim. Eu vou deixar o telefone para vocês, inclusive, caso queiram, né? A gente atua na área de casais já há mais de 18 anos, eu e a minha esposa, que também é sexóloga cristã, é obstetra, é psicanalista clínica. Estamos desenvolvendo um trabalho, inclusive, voltado para mulheres, muitas delas vindas de relacionamentos malfadados, né, que foram vítimas de abuso, de traição, enfim. Então, a gente está, inclusive, aí para março, para mentorar um grupo de futuros profissionais ou mesmo casais que queiram aí, é uma mentoria totalmente no IAD, tratarem dessas questões, tá? Depois me cobrem aqui antes de terminar a aula, que eu deixo o telefone para vocês. Mas o profissional, no primeiro momento, ele trabalha, tá? Para conscientizar, para provocar uma tomada de consciência, né? Para ser um agente de despertamento. Porque muitas vezes a pessoa está vivenciando um problema que está no nível de inconsciência. Está ali com uma disfunção, está ali com um problema que é, como eu disse, clínico, é celular, é molecular, né? E demanda ou depende de uma intervenção clínica, de um profissional médico, talvez um urologista, um obstetra. Então, tudo isso precisa ser abordado, tá? Na verdade, é o que eu chamo de a escada dos 3 degraus, né? Era esse, digamos, o princípio basilar, o princípio norteador, era essa a estrutura inicial e original, né? Ou seja, a união entre um homem e uma mulher se dava nesses 3 estágios, assim nominados: o namoro, o noivado e culminava no casamento, tá? A gente está falando de intervenção com casais e, consequentemente, com famílias. Eu vou dar uma dinamizada aqui, tá certo? Para que eu consiga entregar todo o conteúdo aqui para vocês. Quando a gente fala que era essa a estrutura inicial e original, ou seja, né, um homem só se unia a uma mulher depois de passar por esses 3 estágios, ou seja, o namoro, o noivado e depois o casamento. Na atual conjuntura social da pós-modernidade, essa ordem praticamente não existe, né? As coisas estão muito instantâneas, estão muito relâmpago, conhece-se hoje, muitas vezes até pela internet, e aí na semana seguinte, no mês seguinte, estão todos juntos fisicamente falando. Eu vou ser bem abstrato, bem genérico, bem subjetivo aqui, para não dar nome aos bois. Acredito que fuja um pouquinho da proposta, mas vocês sabem exatamente do que estou falando, a que estou me referindo, tá? Não é juízo de valor, não é opinião de foro pessoal, é apenas uma observação, tá? As coisas mudaram muito do que era, né, há uma década, 2 décadas atrás. Então, namorar é literalmente despertar amor em alguém, né? O termo é uma redução ortográfica do verbo enamorar. Namoro, no sentido sério, é uma fase de conhecimento social e amoroso entre um homem e uma mulher que tem pretensão de futuramente se casar. O namoro, como a primeira fase do relacionamento, precisa ser responsável, de compromisso, de 2 pessoas que estão com o propósito de se casar, estabelecer uma família. Não estamos a falar aqui de 2 pessoas irresponsáveis, imaturas e compulsivas, né, que encaram o namoro como um passatempo sem propósito, uma aventura passional, fruto da compulsão, de uma febre ou mesmo de uma imitação, né? Para a gente falar de relacionamento, falar de casal, de envolvimento, eu achei necessário e interessante a gente fazer aqui uma diferenciação entre amor e paixão, porque 90%, né, dos novos relacionamentos, eles acontecem, eles começam, eles ocorrem tendo como mola de propulsão a paixão, que muitas vezes acaba sendo confundida, né, com amor.
Antes de fazer aqui essa diferenciação, vocês que estão comigo aqui ao vivo, alguém aí gostaria de, do seu jeito, com as suas palavras, a sua maneira, definir para nós o que você entende por amor e o que você entende por paixão? Quais são as diferenças entre um e outro para você? Você acha que existe diferença? Não? É a mesma coisa? A diferença ela é mais terminológica, porque na prática não dá para diferenciar nenhum e nem outro. O que vocês pensam sobre? Alguém aí quer falar alguma coisa sobre? É só levantar a mão e te dou voz. Para você, amor e paixão são distintos ou são a mesma coisa? São termos diferentes para descrever o mesmo sentimento. Alguém aí quer falar um pouquinho sobre? Amor e paixão são a mesma coisa ou são distintos, são diferentes? Para você, o que é amor e o que é paixão? Alguém quer falar alguma coisa? Não? São a mesma coisa ou será que são diferentes? Bora lá, então. A diferença entre o amor e a paixão é que o amor é um sentimento sólido, tá? Construído ao longo de anos, enquanto a paixão é um sentimento repentino, passageiro, turbulento e que muitas vezes está relacionado ao desejo sexual. Tá? Essa é uma definição, grosso modo, para a gente distinguir entre amor e paixão. A gente ouve com muita frequência que o amor é cego. Eu defino amor como não cego, mas realista. A paixão ela tem a capacidade de nos cegar. Cega é a paixão, não amor. Porque a paixão ela vai idealizar uma figura perfeita que inexiste, mas ela faz você ver o outro como sendo tudo que você sempre sonhou, como sendo tudo que você sempre desejou. E é por isso que muitas pessoas que movidas pela paixão dormem ao lado de um príncipe e acordam ao lado de um sapo. Dormem ao lado de uma princesa e no dia seguinte estão ao lado de uma bruxa malvada e não sabem como essa metamorfose aconteceu. Não é possível. Não, não aconteceu nenhuma metamorfose. Ao contrário, isso sempre esteve ali. É que a paixão maquiou e pediu que você fizesse essa leitura, tivesse essa percepção. A paixão, na verdade, ela é muito exigente, tá? E ela é intensa, né? É muito frenética, muito imediatista. Ela não sabe dar tempo ao tempo. Ela quer para ontem, não é nem para agora, é para ontem. O amor, ao contrário, ele é realista. Na verdade, o amor ele não trabalha com idealização. Ele compreende você como um outro, distinto, que tem limitações, que tem imperfeições, e apesar disso tudo, ele te aceita, te admite, porque você é a pessoa que ele escolheu com essas características, com essas especificidades, com essas particularidades, com essas singularidades, tá? Mas, em suma, o que é paixão? A paixão está relacionada a diversos sentimentos fugazes, inclusive a ilusão. A paixão é uma projeção que fazemos do outro. Normalmente, nos apaixonamos por uma ideia de alguém e não pela pessoa em si. A paixão é um sentimento que está relacionado à sensação de posse e obsessão e pode ser muito sofrida e intensa. Ela está associada ao desejo sexual, à atração sexual e física, mas não é só isso, não. A paixão é passageira e dura pouco tempo. O relacionamento pode acabar com o fim da paixão, né? Ou ela pode se transformar em algo muito mais forte, o amor. Peraí, então quer dizer que uma relação pode começar pela paixão e depois ela virar amor? Temos essa possibilidade, tá? Temos essa possibilidade, a depender de N fatores. Convívio, reciprocidade, né? O conhecimento do outro, o autoconhecimento, enfim. O que é amor? O amor é um sentimento mais profundo, mais duradouro e principalmente mais calmo, né?
ele decorre, ele surge da convivência, do conhecimento um do outro, do carinho, do se importar, de vivenciar coisas juntos, tá? O amor possui diversas formas e pode ser o amor de um casal, que é um sentimento de confiança, mais pleno e seguro, ou pode ser amor de irmão, de pai, de mãe, de amigo, tá? O amor tem diversas manifestações e não está apenas relacionado à paixão ou ao desejo. Ele é um sentimento de intimidade, de ligação, de proximidade, e é o que faz um relacionamento durar, seja ele de qual tipo for, tá? Pessoal, vocês tinham essa ideia de amor ou não? Fernanda, deixa eu abrir para você aqui, por favor. Verifica se abriu aí, Fernanda. Abriu, professor. O amor, ele é uma decisão, né? Como o senhor Sim. falou, independente daquilo que você enxerga na pessoa, você aceita como ela é. Então, ela é uma construção. Então, Uhum. quando você entra nessa fase da paixão, que é mais avassaladora, que faz você cegar muitas vezes, que pode virar o amor, é essa fase da construção, é essa transição entre se apaixonar e amar. Se você continuar ali com a pessoa e perceber que é aquilo que você quer, isso tudo vai se transformando. Então, é o ato de decidir o amar ela. E aí Uhum. aceitar, e é compreender, é o autoconhecimento de ambos, é uma construção sólida de tudo aquilo que vocês entendem, de tudo aquilo que vocês querem, de tudo aquilo que vocês estão construindo, com falhas, com erros, mas com conversa. Mas é difícil hoje o casal chegar nesse tipo de maturação, porque quando há divergência, geralmente o casal ele leva isso para o lado pessoal. Então, eu estou Uhum. contendendo contra o outro e você toma aquilo para si, né? Você não tem a maturidade de falar assim, estamos numa discussão, mas é uma discussão construtiva. Então, Uhum. aquilo se torna muito mais acalorado, ambos perdem a cabeça, não entendem que aquilo é para construção e dá muito ruim, né? Essa é a verdade. No final acaba dando ruim. Ao invés de entenderem que aquilo cada um vai ter sua opinião, vai ter suas divergências, mas para chegar num denominador comum, de construir, de entender que A pensa de um lado, o B pensa do outro, mas vamos chegar no meio termo para ambos encontrar uma forma correta de seguirem juntos, Uhum. por conta do amor. O ato de decidir amar e de permanecer juntos até o fim. E isso é Verdade. difícil. Ótimo. Perfeita a sua definição, Fernanda. É o que você colocou. A grande dificuldade é no migrar da paixão como sendo o sentimento inicial, como dizem hoje no linguajar jovem, né, a química que rolou para que isso se construa, para que isso cresça, para que isso se expanda, se solidifique, se tornando amor, é aquilo que você falou. Além do autoconhecimento de um e de outro, é a disposição que tem que partir de ambos para essa construção conjunta. Porque não parte só, não depende só de um dos dois querer. Ambos precisam. E esse querer implica em concessões, implica em reciprocidade, confidencialidade, confiabilidade, o que, infelizmente, na atualidade, nem sempre acontece, é cada vez mais raro. O que a gente percebe é um individualismo que vai muito na direção de um narcisismo. Isso está bom para mim, meus interesses, minhas vontades, meus desejos. Ponto. E é por isso que talvez não estamos, no presente momento, vendo relacionamentos tão longevos como víamos há décadas atrás. Ou seja, era de fato até que a morte os separasse. Mas amor e paixão, para uma definição, ou em uma definição, tá? Ou numa percepção científica. Muitos são os estudos em várias áreas que tentam encontrar explicações para as diversas formas que as pessoas se relacionam e compreendem essa relação. Ao longo dos anos, algumas descobertas trouxeram importantes informações sobre o amor e sobre a paixão. Ao contrário da paixão, o amor tende a estabilizar
pasmem, os níveis neurais e hormonais. O amor também tende a diminuir os níveis de estresse. Sabiam disso? Diversos estudos provam que pessoas que vivem em relações amorosas, estáveis, tendem a melhorar a imunidade e ter um aumento considerável em sua expectativa de vida. Seu relacionamento pode te dar vida e pode te matar. Já a paixão leva o cérebro a entrar em um estágio de hiperatividade, estresse e compulsão, muito parecido com a atividade cerebral de pessoas que sofrem de transtornos obsessivos compulsivos que nós conhecemos como TOC. Isso faz com que a pessoa apaixonada não consiga pensar em outra coisa que não seja o objeto de sua paixão. Em função do outro, a pessoa apaixonada pode não conseguir dormir, esquecer-se de comer e agir de maneira impulsiva e inconsequente. Estudos mostram que a paixão possui uma duração limitada, até 18 meses, em média, tá? Isso aqui é uma média. Temos registros, relatos e vivência pela prática terapêutica com casais de paixões que duraram 24 horas. Isso está brincando para a pessoa, não é sério. Paixões que duraram 24 horas, tá? E renderam horrores de problemas e prejuízos. Sua principal função, né, seria estreitar os laços entre os indivíduos e possibilitar a reprodução da espécie. Estamos falando de paixão, viu, gente? A psicologia afirma que o término do período da paixão é algo absolutamente normal e saudável, né? Tanto para a mente quanto para as relações entre as pessoas. Apesar dos avanços no conhecimento sobre o amor e paixão, muita coisa ainda permanece um mistério a ser desvendado. Bom, sobre o que nós aqui trouxemos para vocês, né, de amor e paixão, ficou alguma dúvida, pessoal? Ou não? Sobre amor e paixão ficou claro a diferença conceitual entre ambos? Alguém aí já vivenciou um estado de paixão? Vou olhar para a câmera aqui. Ou vocês só vivenciaram um estado de amor até hoje? Juliana, ficou claro? Bom, a gente está falando aqui sobre prática terapêutica com casais e famílias. Eu quero dar uma rápida pincelada nesses minutos finais aqui, tá? Um casal fragilizado é sinônimo de uma família fragilizada. Ótimo, Thaís. Muito bem explicado. Perfeito. Eu quero que vocês entendam que o que eu vou trazer aqui, tá, decorre da minha prática, da minha experiência e também do posicionamento de alguns teóricos. Eu não estou tentando reinventar a roda. Claro que não. Isso é impossível. Mas eu posso decidir, posso definir de que material eu vou construir minha roda. Vai ser de alumínio, vai ser de metal, vai ser de aço, de borracha, de madeira, isso eu posso fazer, ok? Muitas vezes a gente vê situações que envolvem o casal, eu chamo de situações que foram involuntárias, não é? A imaturidade, situações de uma vivência conflituosa na família de origem, e que levaram a procurar ou a buscar ou a se envolver com essa pessoa numa tentativa desesperada de sair, de fugir desse sofrimento. Então, essa pessoa, no primeiro momento, se apresentou como sendo uma solução viável para aquele problema. Depois que foi se avaliar, descobriu-se que não era bem assim e agora tem um problema ainda maior. Enfim, o que a gente observa, como eu disse, grosso modo, é uma fragilização geral dos relacionamentos nessa pós-modernidade, né? Do envolvimento afetivo, do envolvimento emocional. Existe a pessoa perfeita, professor? É claro que não, mas existe a pessoa certa, tá? Não existe o príncipe encantado, o Romeu, a Julieta. Isso é só encontro de fadas. Existe aquela pessoa que sim, que fica estressada, mal-humorada, que vai esquecer a tampa do vaso levantada, tá?
Isso é do ser humano. Mas existe alguém, sim, ideal para você, para envelhecer do seu lado, que vai cuidar de você. Porque existe um momento no relacionamento que a intimidade, ela inexiste. Então tem que ter algo maior, algo mais forte para manter esse casal um do lado do outro. Reciprocidade, confidencialidade, empatia, também, mas não só. Muitas vezes uma amizade real, sincera. Todo relacionamento que implique em você deixar de ser quem você é, não pode te fazer bem, não pode ser válido você financiar, você patrocinar isso. Toda relação que não te permite ser quem você é, ou seja, demonstrar sua essência, mas que você tem que encenar um personagem para agradar, para atrair, para manter, me desculpa, isso não vale a pena. Então, prática terapêutica com casais, muitas vezes envolve provocar uma tomada de consciência, tá? Eu disse na aula anterior para outra turma, você não é crivo de aferição para dizer se vale ou não a pena lutar pela manutenção, pela continuidade desse relacionamento. E isso você coloca para o casal, quando você está aconselhando, orientando ou intervindo. Os dois, frente ao que me trouxeram aqui, em face, tendo em vista o que colocaram aqui nessa mesinha redonda. Vocês acreditam que vale a pena vocês lutarem por essa relação? Eles é que têm que concluir. Cabe a eles fazer essa avaliação, chegarem a essa conclusão. Você é apenas um agente de facilitação no primeiro momento, mas depois um agente de problematização. Você coloca os fatos contra os quais não há argumento, para provocar o quê? Um choque de realidade e uma tomada de consciência. A partir disso, a decisão é deles, a escolha é deles. E para gerir, para trabalhar, para ter uma prática terapêutica com a família como tudo é a mesma coisa. Muitas vezes o que está por trás de uma crise é uma inversão de papéis, em que ela quer fazer o que cabe a ele ou vice-versa. Ele está fazendo muitas vezes involuntariamente, quem sabe numa tentativa desesperada de agradar, de cativar, de conquistar, fazendo o que cabe a ela. E depois vem uma sobrecarga. E aí vem uma transferência. Puxa, eu fiz tudo para tentar, para te agradar, e nada está bom. Você nunca está satisfeito ou nunca está satisfeita. Então, a gente, no processo de intervenção, a gente provoca uma tomada de consciência. Ponto. O restante é com eles. Eles escolhem, eles decidem, tá? E uma coisa, para fechar aqui as minhas considerações finais, já me despedindo de vocês. Lembrando, né? Pegue a sua caneta, seu lápis, seu papel, seu bloco de notas, sua agenda, seu caderno, para você registrar esse número, me manda um oi por lá, eu vou te mandar, inclusive, tá, um e-book bônus, ok? O código de área é 37. Se você não está comigo lá pelo Insta, conheça lá o nosso trabalho, nos dê uma força, nos siga lá, @William Antônio Borges, tudo junto, tá? Tem um blog meu lá que você pode clicar e tem muita coisa que a gente posta lá com uma proposta ativacional. Então, código de área 37 99858 2623. Repetindo, código de área 37 99858 2623. Só mandar um oi por lá, que eu vou te dar de presente hoje 6 e-books. Dos 48 que eu tenho escrito, tá? Estou fechando o meu 25º livro. 2 já estão publicados. O restante passou por correção ortográfica, diagramação, mas estão em PDF. Ok? Bom, para fechar aqui, então, as considerações finais, tá? Como eu disse aqui, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa espécie. É uma completa desconstrução da nossa identidade. Nós estamos num processo de coisificação. E isso está presente no casal e, consequentemente, na família. Então, essa coisificação, que implica uma desconstrução de identidade, né? Porque hoje você pode ser o que você quiser, literalmente. Bom, eu me identifico com a porta do meu guarda-roupa. Eu me identifico com essa porta, então eu sou a porta do guarda-roupa. Bom, eu me identifico como um pássaro. Se eu saltar a janela do meu apartamento, que deve dar uns 15 metros aqui, será que eu vou voar porque eu me identifico com um pássaro? Vou voar, não vou?
Eu não posso ser mais específico. Eu estou sendo sarcástico? Também. Tá? Eu tenho que ser abstrato, genérico e subjetivo. Mas está um mundo de doido. Tá? É uma psicose coletiva. Você pode ser o que você quiser, tá? Só não pode ser, digamos, aquilo que o Criador determinou que você fosse, né? O original não se desoriginaliza. Vou repetir, o original não se desoriginaliza. Então, estão dizendo aí que você pode ser o que você quiser. Só não vão arcar com as consequências. Eu sou um pássaro, se você saltar do prédio sem um aparato técnico, um paraquedas ou asas mecânicas, né? A não ser que você for o Homem-Aranha, uma Mulher-Aranha, sei lá, o Batman, Batgirl, Supergirl, Superman, sei lá. Você vai ver por A mais B e vai concluir que, apesar de achar que é um pássaro, você não é. Porque a pressão atmosférica e a gravitação universal vão fazer assim com você, ó. Problema seu. Mas me disseram que eu podia ser o que eu quisesse, vão continuar dizendo. Agora, com o pássaro que você se identificava, você viu que não dá. Então, se identifica com outra coisa terrestre, tá? Sei lá, uma tartaruga, né? Porque você vai ficar um bom tempo de muleta agora, que você se arrebentou todo aí saltando do seu prédio. Desculpe. Seria cômico se não fosse trágico, né? Vocês estão vendo. Ai, meu Deus. Eu não sei se esses fios de cabelos brancos aqui, né? Começam a aparecer para tudo que é lado. A gente fica. Sabe, acho que você não se encaixa mais, né? Desse sistema de coisas assim tão doidas que tá aí. Então, resumindo, tá? Ai, meu Deus. Gente, desculpa, mas não dá. Eu vou até tomar uma água aqui, viu? Tá até no chão o meu copo de água. Juliana, é isso aí, 998582623. É isso mesmo. Mas, enfim, né? Eu vou até mandar um e-book para você chamado Identidade, tá? Acessando e ativando sua identidade. Isso vai te ajudar muito. Trabalhar com casais, trabalhar com família. Mas, enfim, um casal fragilizado é uma família fragilizada. Um casal fraco é uma família fraca. Não tem como fugir disso. Causa e efeito, tá? Sempre será assim. Mas trabalhar com casais e família, muitas vezes você vai identificar intercessora Lúcia, vamos rir para não chorar, verdade, vamos rir para não chorar, né? Tenho que parar com isso, não, vou começar a gargalhar e não vai ficar legal, não vai ficar antiético. Depois a coordenação vai, ó, puxar minha orelha aqui, tá? Mas resumindo, gente, você precisa saber quem que você é, né? Ou o que você é, porque agora não é quem, é o que você é, né? Então, você vai se identificar com qualquer coisa. Ai, meu Deus. Ainda bem que a gente está no processo de evolução, né? Não sei para onde, mas a gente está evoluindo para algum lugar, ou involuindo, né? Ai, viemos do macaco, só que a gente está voltando para lá de novo, para a origem. É bom, para terminar, tá gargalhando aí, né, Lúcia? Não tem como, não, né? Para terminar agora, de verdade, senão eu não consigo, não. Uma família fraca, aliás, um casal fraco é uma família fraca e vice-versa, tá? Então a gente precisa trabalhar, tratar o problema na raiz. E a gente está trabalhando com foco no fruto podre. Não tem mais o que fazer com o fruto podre. É o galho que está adoecido, danificado. É a raiz. A gente precisa voltar para a originalidade, trabalhar para a construção de laços fortes, ensinar as pessoas a gerirem suas emoções, tá? Para construírem um relacionamento forte e, consequentemente, gerarem uma família forte que decorre dessa união, desse relacionamento, tá? Bom, essas são as minhas considerações finais. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência, né? Com o meu lado sarcástico, que raramente ele emerge, isso é muito raro, né? Quem me conhece de longa data sabe disso. Eu sou extremamente sério, compenetrado, dá para você ver, né? Ó, vou até fechar a cara aqui agora. Dá para ver que eu tô sério.
Ai, obrigado, Thaís. Amei essa aula. Ainda bem, né? Maravilhosa aula, professor. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe vocês e até um possível futuro encontro aí, quem sabe numa outra temática. Ah, repetindo o Insta, @William Antônio Borges, tudo junto, tá? Nossa meta é bater 2.000, estamos com 1.700 e alguma coisa lá. Eu tenho bonificado todo novo seguidor, né? Ano passado distribuímos 20.000 e-books com temáticas variadas, totalmente de graça, para quem está com a gente por lá. Tem muito vídeo bom, tem muita coisa bacana. Me segue lá no YouTube também, @William Borges Piuí, tá? William Borges Piuí. Você vai me achar por lá. Tem muita mensagenzinha ativacional. Você pode baixar, compartilhar com quem você quiser. Ok? Deus abençoe vocês, ótima noite e um forte abraço e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Tá? Muito obrigado. Encerrar aqui, que senão eu vou continuar rindo aqui, né?